família ela tem uma regra, tem valores e o uso da tecnologia tem muito a ver com essa relação. Tem famílias que a questão do uso é constante e até muitas vezes os pais acabam se utilizando da tecnologia para entreter as crianças, né? Diferente de outros tempos em que a criança ela tinha uma relação diferente com a questão do lazer. Os pais só procuram a psicoterapia para os filhos quando eles percebem que eles não têm mais controle sobre aquele comportamento. Então, isso já significa que o comportamento está em excesso. A terapia, o objetivo da terapia é fazer com que esse comportamento que está em excesso, né, ele entre em acerto. O que é que significa isso? Que a tecnologia seja utilizada de forma harmoniosa, né? Então é claro que ela pode ser utilizada, ela tem que ser utilizada porque hoje em dia tudo a gente usa a tecnologia, né? Mas esse comportamento em excesso tem uma relação muito grande com a forma em que os pais estão utilizando para educar os filhos. Então, não é que os filhos apresentam muitas vezes o comportamento em excesso porque eles adquiriram do nada. Muitas vezes tem uma relação com a educação que os pais oferecem para os filhos. Hoje em dia, as crianças, elas acabam não se relacionando. Muitas vezes até elas jogam juntas, mas cada um no seu computador e cada um na sua casa. Então tem horário marcado, todo mundo entra no mesmo jogo e aí eles se relacionam por Skype, pelo jogo. Mas fisicamente, esse contato, olho no olho, a brincadeira, né? A brincadeira de rua mesmo, a coisa do pega-pega, que é importante para o desenvolvimento físico, né? A criança, para ela se desenvolver fisicamente, ela tem que usar o físico. E a criança que fica no eletrônico o tempo todo, o que acaba acontecendo? O desenvolvimento fica aquém, né? E a tolerância da criança também fica. É a falta de habilidade social, né? Então, as crianças acabam não sabendo, não desenvolvendo um repertório para se relacionar socialmente. Então, nem com as crianças, nem com os adultos e nem com os idosos, né? Então, na hora que você vai conversar com a criança, as respostas são monossilábicas, a criança te responde só aquilo que ela entendeu, ela não tem capacidade para ter um diálogo, né? E a gente pode observar isso também na escrita, né? Na escrita das crianças que usam muito, por exemplo, o WhatsApp. É tudo ou é com carinha, com símbolos, né? Ou é de forma abreviada. E muitas vezes as palavras, elas são escritas de forma ortográficas errada, né? Muitas vezes até o próprio sistema tem um corretor ortográfico, então a criança não tem nem que pensar na hora de escrever. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança tenha dificuldade em se relacionar com o mundo, né? Porque esse comportamento verbal, né, que é a fala, a escrita, acaba não acontecendo, a criança não desenvolve. Eu estou querendo mostrar o que está acontecendo agora vai trazer uma consequência. É claro que essa consequência a gente ainda não sabe como é que vai aparecer nos idosos, porque ainda essa geração ninguém ficou idoso ainda, né? Então a gente observa que tem uma evolução e dificuldades, né? E a grande maioria está apresentando dificuldade em relação à sociabilidade. Muitas crianças têm essa dificuldade, por exemplo, de equilíbrio, de lateralidade, de coordenação motora global, em função do quê? Quando a gente faz o histórico da criança, a criança passa grande parte do tempo em contato com os eletrônicos, inclusive televisão, né? E o que é que as escolas também têm se utilizado, né? Muito de tarefas em que eles também se utilizam de eletrônicos. É claro, hoje em dia as crianças elas acabam tendo um contato maior e tem que ser atrativa, né, as atividades escolares. E aí a criança sai, né, da televisão, vai para a tarefa, faz a tarefa no aparelho eletrônico, aí quando vai se divertir também se utiliza, aí para ficar quietinho também se utiliza,
né? Os pais, as crianças levam tablet em todo lugar que vão, né? Os pais aqui na clínica, o que é que eles têm dito em relação a isso? Eles utilizam muito mais o WhatsApp como uma forma de controle na relação, até mesmo em função disso, quer dizer, ele envia mensagem, né? O filho recebeu, se o filho recebeu, por que é que ele não respondeu? E aí essa relação é muito mais de controle para saber o que é que o filho está fazendo, o que é que o filho está deixando de fazer, do que propriamente dito por uma relação mais afetiva. Pode até, acho que a gente pode até dar uma ideia de cuidado. É claro, se eu quero saber onde meu filho está, né? Mas isso também dificulta, porque assim, é só pegar o telefone e ligar. Né? Existe uma comunicação, você escuta a voz do outro. Então, pela facilidade, em função dessas questões que o WhatsApp traz, as pessoas acabam se utilizando bastante. Né? Mas eu não vejo o WhatsApp sendo usado por uma relação mais afetiva. Eu acho que é por uma coisa mais momentânea.